Marcel, o que se considera volatilidade alta ou baixa? Primeiro, obrigado pela pergunta, porque é muito boa, né? Uma volatilidade alta ou baixa, assim, depende muito do papel, tá? É um exemplo que eu dou, eu recomendo, novamente, tá? Eu recomendo que assistam o Papo de Vol, que é a série que a gente tem no nosso canal, porque eu acho que lá eu explico muito mais, são 6 episódios, a gente vai fazer 7, 8, e lá eu falo somente de volatilidade. Mas só pra gente entender aqui, tá? Por que que é impossível eu falar para você o que que é uma volatilidade alta ou o que que é uma volatilidade barata? Ao invés de falar de volatilidade, vamos falar de preço de carro, tá? Vocês percebem que eu não gosto de carro, eu não entendo nada de carro, mas todos os meus exemplos têm a ver com carro, né? Mas vamos lá, tá? Imagina que você tenha que eu chegue para você e fale assim: você viu a nova Ferrari? Aí você vai falar assim, não vi. Eu falei, então, a nova Ferrari está valendo 1 milhão de... Eles estão vendendo por 1 milhão de reais. Tá? Se você não tem a menor ideia quanto que custa uma Ferrari, 1 milhão de reais é caro ou é barato? Está alto ou está baixo? Não sei. Para mim, 1 milhão de reais num carro é sempre muito caro. Mas, tá? Se tratando de uma Ferrari, eu não sei se a nova Ferrari que lançou agora, custando 1 milhão de reais, é barata. Agora, a gente podia vir aqui, tá? A gente podia vir aqui e botar assim, ó. Agora eu vou te dar uma informação, ó. Preço da nova Ferrari 2020. Tá? A nova Ferrari 2020 ela tá custando, vamos ver aqui se a gente aqui, ó, 3,5 milhões no Brasil. Então ela vai vir por 3,5 milhões a nova Ferrari, sei lá, F8 aí, tá? Agora vem aqui. Com essa informação que eu te dei, tá? Que a nova Ferrari custa 3,8 milhões. Ela a 1 milhão, tá barato ou tá caro? Barato. Tá? Então você só consegue saber se algo está caro ou se algo está barato se você tiver um preço de referência para que você consiga, né, falar se aquilo está caro ou está barato. Pensando em opção, pensando em volatilidade. Volatilidade é medida em percentual. Tá? Volatilidade é medida em percentual. Uma volatilidade, por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Itaú com 40% de volatilidade. Via Varejo com 60% de volatilidade. Qual das duas está caro? Se você for pensar, né, e ser no bom senso, a de Via Varejo está mais cara do que a de Itaú. Porém, sem nenhuma informação prévia. Então, Itaú a 40, Via Varejo a 60. Tá? A primeira resposta seria: vol de Via Varejo está mais cara do que vol de Itaú. Porém, tá? Se você analisar como que o mercado trabalha volatilidade de Itaú e volatilidade de Via Varejo historicamente, você vai ver que Itaú trabalha na casa dos 25, 26 em tempos normais, enquanto Via Varejo trabalha na casa dos 55, 60. Com essa informação, vol de Itaú tá muito cara e vol de Via Varejo tá normal. Então, para você saber se uma vol tá cara ou se uma vol está barata, o único jeito de você fazer, de você saber, é se você souber de antemão quanto que estava há um tempo atrás, ou qual que é o normal de uma volatilidade. Tá? Não tem como eu te falar que 50% é alto, tá bom? Eu posso te dar uma ideia do mercado. O mercado trabalha, depende, papéis com pouco, sem essa loucura toda que a gente está vivendo, papéis com baixa volatilidade vão trabalhar na casa dos 20, tá? Tiet 11, Ambev, papéis com baixa volatilidade, tá? Papéis de banco trabalham na casa dos 25, 26.
Petrobras e Vale na casa dos 30, 31. Ações tipo Suzano, Uzi Minas, 35, 36, 37. Ações com alta volatilidade, tipo Via Varejo, 55. Só que olha que legal, CVC antes do que aconteceu, CVC trabalhava na casa dos 35, 34 de vol. Hoje, ela já trabalha normalmente na casa dos 55, 56, porque o papel mudou de patamar. Então, para você saber se uma volta cara ou se uma volta barata, você tem que saber analisar, tem que saber o que está acontecendo. Por isso que eu criei o Papo de Vol, exatamente para a gente conseguir ter noção de quais são as volatilidades do mercado. Tudo bem, Clara? Tá respondido? Eu acho que agora parou de travar, né? Eu vi aqui trava toda hora, mas eu acho que já parou. Marcel, tem que saber ler gráfico para tentar acertar a tendência? Ó, essa é uma pergunta muito frequente, tá? É óbvio que saber ler gráfico ajuda você a operar. Tá? Se você gosta da ideia, o gráfico são operações mais curtas, né? Mais de tiro curto. Particularmente não é o que eu faço com o meu dinheiro, mas aí não é longe de mim de verdade criticar quem utiliza o gráfico, tá bom? Mas para entradas curtas, para tiros curtos de opção, que você vai comprar uma call para vender dali 5 dias, o gráfico vai sim te ajudar bastante, tá bom? No caso, o delta varia de acordo com o valor do ativo? Sim, o delta varia de acordo com o valor do ativo, né? Ele varia pelo gama. A volatilidade não muda para calcular essa probabilidade? Carla, a volatilidade ela vai mudar, mas ela não muda muito para calcular a probabilidade que a gente calculou na tela, tá? Isso não vai interferir muito, não. E vale sempre a pena vender a opção e não movimentar o papel propriamente dito? Eu acho que a sua pergunta, Luiz, é com relação a exercer ou não, né? Sim, vale sempre a pena vender a opção ao invés de exercer o seu direito, tá? Se você tem uma opção que subiu de preço, você exercer é sempre pior do que vender o papel, tá bom? Marcel, acho que você está explicando muito rápido. Jairo, desculpa, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pergunte, tudo bem? É porque o assunto, na verdade, está um pouquinho mais complexo, e aí pode parecer que eu esteja explicando um pouquinho mais rápido, ou posso estar de fato, tá? Se ficou alguma dúvida, pergunte, a gente tira a dúvida, tá? Se eu não tenho FlexScan, onde posso ver esses dados para analisar? Egiberto, primeiro, tá? Os dados de delta, gama e tudo, e esses, você precisa, tá? Ou de uma planilha que calcule, não é nada super complexo, tá bom? A nossa planilha calcula o delta, calcular o gama é simples, tá? Mas é recomendado, e assim, eu acho que quase todas as corretoras hoje que possuem opção têm um sistema que te dá essas informações. Não são informações complexas de se tirar, são operações bem simples, na verdade, são valores bem simples. O que é difícil é analisar e não ter o valor, entendeu? Então, assim, independentemente da corretora que você vai escolher para trabalhar a opção, vai ter um sisteminha que calcula isso. Então, eu não acho que isso seja um problema para você, tá bom? Ver a volatilidade histórica para tirar como base? Olha, Marcelo, você pode ver a volatilidade histórica para tirar como base, tá? Mas não quer dizer que se a volatilidade implícita está acima da histórica e a volta cara. É uma coisa que você pode ver sim. Você pode olhar a histórica do papel e olhar a implícita e fazer essa comparação. Profissionalmente falando, tá? Eu acho que para operar profissionalmente opções é melhor você ter na sua cabeça uma ideia de como está a volatilidade do mercado.
Isso é complicado? Isso é um pouquinho complicado. No grupo do Telegram, eu sempre tento mandar ali como estão as volatilidades, às vezes quando muda alguma coisa, quando tem algo relevante, tá? Mas com o tempo você vai ver que você vai pegando esse jeito, tá? Marcel, mesmo assim, para se comprar uma call, não tem que se ler se o papel tem tendência de subir. Sim, o papel tem que ter tendência de alta. A gente viu aqui, ó, se você olhar aqui, uma das principais, aliás, né, a principal característica na compra da call seca é o papel subir. O papel precisa estar com tendência de alta para que você compre uma call, porque se o papel não subir, não importa a call que você comprou, você vai perder dinheiro. Se o papel cair, tá? Você vai perder dinheiro, não tem muito o que fazer, tá? O papel precisa sim subir. Tá. Vamos ver, Marcel, exercer e vender. Depois você explica a diferença. Explico agora. A lista de opções oferecidas é de acordo com a liquidez? Qual critério a escolher uma além do preço de cada uma? Vamos lá então, José Daniel. Sim, é importante saber ler gráfico. Vamos lá, ó, vamos lá. Eu vou responder as suas duas perguntas. Tá? Primeiro, com relação à liquidez. Você perguntou assim: a lista de opções oferecidas é de acordo com a liquidez? Não. Tá? As opções elas estão abertas na bolsa e os market makers podem colocar preços de compra e venda nela e você também pode colocar preço de compra e venda. O que eu recomendo? Vou mostrar aqui para vocês no FlexScan também, tá? Ó, o FlexScan ele tem uma aba de mercado, tá? Nessa aba de mercado eu consigo ver todas as opções de Petro, tá? Reparem que o preço de compra e venda, ó, eu vou botar aqui pelo strike, ó, tá? Ó, essas opções aqui, ó, tá vendo aqui, ó, só para vocês se situarem, tá? O papel a 23, aqui estão os strikes, 14, 15, 17, tá subindo, tá? Onde você vai ter liquidez? Você vai ter liquidez próximo do valor, os strikes próximo do valor. Então aqui, ó, se o papel está 23, no 23, 2278, 2203, nessa casa aqui, ó, aqui está o 23, ó, aqui está o 2303, tá? Em volta do 2303, você vai ter liquidez para operar, tá? Muito dentro do dinheiro ou muito fora do dinheiro, você tem menos liquidez para operar. O que eu recomendo? E antes de você escolher a opção, que você veja também a liquidez. E aí vem uma coisa importante que eu falei nessa aula, tá? Isso aqui que eu tô falando, eu tô me prolongando, tá, gente? Porque é de extrema importância para tudo. Você vai ver que nas próximas estratégias a gente vai conseguir passar mais rápido por causa disso que eu tô falando. Por isso que eu tô me prolongando e respondendo as dúvidas de vocês, tá? O que eu recomendo quando você vai comprar uma call? Você tá lá, tá? Você viu que eu não olhei o strike específico? Eu falei para você que opções in the money, at the money e out of the money. O que você tem que entender é que cada grupo tem a sua particularidade. Risco mais alto nas out of the money com ganho mais alto. Uma in the money, risco mais baixo com ganho mais baixo. Tá? Essa é a característica. Na hora de você escolher, vamos supor que você queira fazer uma in the money. Tá? Então você quer fazer uma de 2303. E aí a de 2303 não está com liquidez. Tudo bem, faz a de 23,28 ou faz a de 25 centavos para baixo. Faz em volta daquela que você queria, mas escolhe a que está com melhor liquidez. Tá? Para papéis líquidos, tipo Petro, Vale, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, você vai ter bastante liquidez nas opções. Para papéis menos líquidos, aí você tem que ou procurar uma mesa, né, de operações, ou você opera uma quantidade de opções mais baixa, tá bom? Vamos lá. Agora, a diferença de exercer e de vender. Isso daqui é importante e eu ia falar isso daqui porque tem a ver com a operação que a gente está
fazendo. Então imagina, tá? Imagina que eu tenha escolhido para fazer essa out of the money, tá? Eu escolhi essa out of the money para fazer, tá bom? Então eu peguei a de 24,03, paguei 48 centavos e o papel explodiu para 26,45, tá? Agora vamos ver o que a gente de fato poderia fazer na prática com essa opção. O que muita gente não entende? Muita gente não entende que o seu direito de comprar a 2403, ele é um ativo. Ele é um ativo, ele é como se fosse uma ação. Comprar um direito a 2403 é, na prática, exatamente igual do que comprar uma ação. Tá? Você compra o direito. A questão é que esse direito vence. Tá? Passou um tempo, eu vou tirar isso daqui, tá? Passou um tempo, esse papel foi para 26,45, a sua opção foi para 2,65, tá? Quais seria então, né? Imagine que essa opção aqui seja americana. Quais seriam então as suas alternativas? A sua alternativa seria exercer e vender a opção. O que seria exercer? O que você precisa entender? Que você tem um direito de comprar o papel a 2403. Se essa opção é americana, você pode exercer o seu direito. Então, exercer uma opção, tá? Exercer uma opção nada mais é do que comprar a 2403. É você ir lá e exercer o seu direito. Comprar a 2403 e vender a sua opção no mercado. A 26,45 no caso. Tá? Aqui, ó. 26,45. O papel está 26,45. Você pode comprar a 2403 porque você tem direito e vender a 26,45. Seu lucro vai ser de R$2. 2,42. Tá? Como você pagou 48 centavos, o seu lucro, aqui na verdade é o retorno, né? Vou botar retorno e aqui eu vou botar lucro, que vai ser 2,42 menos os 48 que você pagou. Então, 1,94 é o seu lucro na hora de se você exercer essa opção, tá? Então, você pode fazer isso? Pode. Pode, teoricamente, você pode porque você tem o direito. Tá? Só que o que você poderia fazer? Você poderia vender a sua opção. Lembra que eu falei? Você tem um ativo. Esse ativo você pode simplesmente vender a 2,65. E é pegar o papel e vender a 2,65. Só que você tinha pago por esse papel, por esse direito, 48 centavos. Qual foi o seu retorno? Não, aqui, né? Qual foi o seu lucro, então, nessa operação? 2,65 menos 48, 2,17. Essa relação também sempre vale, tá? Vender um papel é sempre melhor, vender a opção é sempre melhor do que exercer. A gente sabe o porquê. Porque o que é esse 265, gente? Esse 265 não é a composição de valor intrínseco e valor tempo. Qual que é o valor intrínseco dessa opção? É o 26,45, que é o preço que o papel tá, menos o 24,03, 2,42. O que é o valor tempo? Tudo que sobra, já vimos isso, 23 centavos. Qual que é o seu ganho se você exercer? O seu retorno, 2,42, que é exatamente o valor intrínseco. Qual que é o seu ganho se você vender a opção? 23 centavos maior. Ó, se você fizer a conta aqui, ó, 23 centavos maior. Então, vender a sua opção, você recolhe o valor tempo. Exercer, você só recolhe o valor intrínseco, joga fora o valor tempo. Tá bom? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Calma aí que vocês estão com bastante dúvidas. Os valores calculados das opções são teóricos.
Sim, a gente já falou isso também na aula passada, eu acho, tá? Valor de opção é o valor teórico que são calculados, tá? O que você vai encontrar no mercado é um pouquinho diferente, porque tem custo, porque tem emolumento, porque tem várias coisas. Rafael, na verdade, para usar as estratégias que usam a tendência de alta ou de baixa, precisamos saber encontrar quais são os papéis que apresentam essas tendências. Sim, é isso que você precisa. Teoricamente, você tem que ter um viés sobre algum papel. A opção, ela é um derivativo sobre o papel. Então, você achando que algum papel vai subir, você aplica a sua estratégia de opção. Tá? A opção em si, sem um papel, ela não faz nenhum sentido. Né? Agora, eu acho que Via Varejo vai subir. Beleza, aí sim você compra a opção em Via Varejo. O Marcos perguntou, desculpa, poderia explicar qual gráfico vocês estão falando? Marcos, eu acho que você está falando da volatilidade histórica. A gente vai ver isso melhor no curso avançado. Eu peço para você um pouquinho de paciência, tá? Essa diferença entre histórica e implícita. Leitura de análise gráfica como price action. Não, tá. Então você estava falando de outra coisa, desculpa. Então, análise gráfica é uma coisa que não está nesse curso especificamente, tá? A gente não faz análise gráfica aqui. Eu estou desenvolvendo mas ainda não está pronto. Mas é uma outra coisa. Análise gráfica é uma forma de você analisar o gráfico de uma ação, o price action de uma ação específica. E ali você tem tendências de alta e tendências de baixa, e tendências de lateralização, tal. É toda uma teoria em volta disso. Aqui a questão você já tem essa ideia sobre o mercado. Né? Você tem que aplicar a sua opção. Poderia explicar o delta? Tem dois conceitos. Entendi, a probabilidade de ir ao preço. A outra função, fiquei em dúvida. Vamos lá. Tá? Uma das ideias do delta é te dar a probabilidade de exercício de um papel. Beleza, tá? De uma opção. Então, a probabilidade de exercício de uma opção você tem pegando o delta. A outra é quanto essa opção vai subir caso o papel suba no caso de uma call. Então, vou pegar um exemplo aqui para você, tá? Vou pegar um papel a 23 e uma call no 23, tá? Papel a 23 e uma call no 23. Essa opção, ela tem um preço de 0,90, tá? E um delta de 52,54. O que significa isso? O que significa esse delta como a segunda função, né? O delta, ele vai te dar quanto que essa opção vai subir de preço se o papel subir. Basicamente, uma opção, tá? Ela sobe o que o papel subir vezes o delta. Então, se o papel subir 1 centavo, tá? A sua opção vai subir 52% de 1 centavo. Se a opção subir R$ 1, é que aí o delta muda. Esse é o problema, né? Quando a opção sobe, o delta muda. Mas, teoricamente, se você fizer certinho mesmo, é para uma movimentação mínima do papel, tá? Mas, tá, eu vou só dar um exemplo para vocês, tá? Vou pegar aqui, 0,98. Tá? Vou pegar o valor exato, 0,98 tal. E o delta de 52,54. Significa que se o papel subir 1 centavo, essa opção tem que subir 1 centavo vezes os 52,54. Então ela tem que subir isso daqui. Então, teoricamente, essa opção aqui teria que ir disso mais esse cara aqui. Tá? 0,9035 e blá blá blá. Vamos fazer o teste, ó. Se eu aumentar o papel de 23 para 23,01, tá? Essa opção vai para vamos ver, ela vai para, botar ela aqui, valor, tá vendo? Valor muito próximo do que eu tô falando.
Tá? É isso que significa o delta. É que se vocês reparam, vocês percebem que a mudança de 1 centavo, ela pra gente não diz muito, né? Mas teoricamente é para uma mudança muito pequenininha. O que a gente normalmente faz, uma mudança de 50 centavos, R$ 1, só para que o valor tenha alguma representatividade, tá? Beleza, está confuso. Jairo, o quê? Por favor, me fala o quê? E assim, de verdade, você pode reassistir a aula. Realmente não é uma aula simples, tá? É uma aula mais complexa, porque envolve muita teoria que a gente já tinha falado. Então, recomendo de verdade, fortemente, se você não entendeu, e assista a aula novamente, quantas vezes quiser, para que vá pegando tudo que a gente está falando, tá bom? Ó, opção europeia só exerce no vencimento. Somente exerce na terceira segunda do mês até as 13. João, exercício sim. Cuidado, tá? Cuidado. Exercício sim. Tá? Exercício sim. Venda, negociação, não. Bom? Gente, eu vou continuar, tá? Hoje a aula vai um pouquinho mais longa, porque a gente teve aquele probleminha, então eu vou mais um pouquinho mais longe, se vocês me permitirem, obviamente, mas eu vou continuar. Já respondemos muitas dúvidas sobre a compra da call, né? Sobre a compra da call. Então, o que a gente precisa ficar na cabeça? Que se o papel for subir sem limites, tá? E eu quiser como risco só o capital que eu investi e a volatilidade estiver baixa, basta eu escolher entre os 3 tipos: in the money, at the money e out of the money. Tudo que eu falei para call vale para put. É só você pensar do lado inverso, tá? A put in the money, a put at the money, a put out of the money, tudo igual. O pozinho da put vai pagar mais do que uma dentro do dinheiro. A questão aqui é que na ideia da put, o papel ele tem que cair. Tem que ser uma queda que eu não ache que tenha limitador. Né? Se eu não acho que o papel vai cair demais, tá? Se eu não acho que o papel vai cair demais, eu vou lá e... Não, desculpa. Se eu acho que o papel vai cair, mas não acho que tenha um limite ali, eu acho que ele simplesmente vai cair, a compra da put seca como alavancagem. Tá? É uma operação também muito boa. O que vale ressaltar? Por que a volatilidade da put também tem que ser preferencialmente baixa? Porque, como a gente viu, né, o comprador de uma call e o comprador de uma put, eles estão comprados em volatilidade. Por quê, gente? Porque a volatilidade não interfere no preço da call e no preço da put do mesmo jeito. Lembra que a gente viu nos fatores de precificação? Né? Se a vol sobe, o preço da call e da put sobe. Se a vol cai, o preço da call e da put caem. Tá? A questão é, você está comprando uma put, o que significa que se a vol cair, tá? Se a vol cair, a sua put que você comprou vai desvalorizar. Então também é importante que a volatilidade, que você não pague uma volatilidade muito alta. Tá? O que é importante a gente falar, porque eu já vi em outras turmas algumas dúvidas, tá? Como funciona realmente a put? As pessoas, elas não, assim, é difícil de entender, isso não é trivial, tá? Isso não é trivial, é um pouquinho mais difícil de entender como funciona no exercício. Por quê? Porque a gente viu que a call, tá? Por exemplo, o papel, a Petrobras a R$23, ó, Petro 4, a R$23, tá? Uma call de 23 era o direito de comprar Petro 4 a R$23. Só que é mais simples de entender, tá? Se esse papel estiver valendo, por exemplo, 25, tá? É simples de entender que você pode, no vencimento, tá?
Você pode vender a sua opção como se fosse um ativo antes do vencimento, muito importante, por favor. Tá? Mas, se você levar a vencimento, é mais simples de entender que você pode comprar a 23 e vender a 25. Tá? Tendo o seu ganho, né? Tendo o seu ganho de R$2, independentemente de quanto você pagou, isso não vem ao caso nesse exemplo. Tá? Na put, o entendimento pode ser um pouquinho complicado, mas o que a gente está fazendo? Comprou uma put de 23, o que você está comprando? Você está comprando um direito de vender Petro 4 a R$23. Tá? Você está comprando um direito de vender Petro 4 a R$23. Ao comprar um direito de vender a Petro 4 a R$23, você também pode negociar esse direito à vontade. Antes do vencimento, se o papel cair e o seu direito valorizar, você pode vender ele no mercado tranquilamente. Tá? Porém, se você levar para vencimento, e aqui entra uma coisa que não é tão trivial assim, o que você vai fazer? Você vai vender a R$23. E muita gente fala assim, mas Marcel, como que eu vou vender se eu não tenho? Isso é uma dúvida que cai, tá? Que aparece, mas e que é válida. Né? Porque eu posso comprar algo que eu não tenho. É normal pra gente, na nossa cabeça, comprar algo que eu não tenho. Então a call, né, o direito de comprar a 23, eu exerço o meu direito, eu compro algo que eu não tenho. Beleza? Tá? Agora, no caso da put, você vende algo que você não tem. No mercado financeiro, é possível você vender algo que você não tem. Tá? Você vende a 23, recebe. Você concorda que se você tiver 1000 opções, tá? Você tem o direito de vender 1000 Petros a 23? Então você vai lá e vende. Vai cair na sua conta R$23.000. Só que se Petrobras estiver valendo menos do que 23, porque é a única situação onde você vai de fato exercer o seu direito, né? Você não vai exercer o seu direito caso ele esteja acima, você só vai exercer se ele estiver abaixo. Tá? Se esse papel estiver valendo R$21, por exemplo, o que você faz? Você vende a 23 e compra a 21 e gasta R$21.000. Ah, Marcel, mas eu não tenho R$21.000. Não, você tem, porque você acabou de vender a 23. Como a liquidação dessa daqui é em D mais 2 e dessa daqui é em D mais 2, o que vai acontecer de fato em D mais 2? Vai cair na sua conta R$2.000. E nada mais é do que a diferença do strike para o preço do papel. Tá? Então, essa é a única particularidade que a gente encontra de diferença entre a compra da call e a compra da put. Todas as análises que a gente fez, valem para put, tá? Delta, teta, gama, tudo, tá? Uma coisa importante que você precisa botar na cabeça é que o delta da put, ele é a probabilidade de exercício da put. Então, o delta da put é a probabilidade do papel estar abaixo do preço. Concorda? Ó, na call, a gente olhou o delta, viu que o delta ele nos dava a probabilidade do papel da opção dar exercício. Logo, a probabilidade da opção do papel estar acima do preço de strike. Porque a call só dá exercício se estiver acima. No caso da put, é de estar abaixo. Tá? É de estar abaixo. Logo, você tira uma conclusão muito boa. Uma call e uma put no mesmo strike, a soma dos deltas tem que ser quanto? 100%, concorda? Porque imagina assim, ó, o papel tá 20, uma strike 23. Uma call de 23 é a probabilidade do papel estar acima do 23. E uma put de 23 o delta dela é a probabilidade de estar abaixo.
Qual que é a probabilidade do papel estar acima mais de estar abaixo de 23? 100%. Tá? Então, se a gente pegar, importante, se a gente pegar a soma dos deltas em módulo, porque o delta da put é negativo, tá? Mas se você entender, obviamente, né, o módulo dela, então você vai pegar 52,72 e vai pegar 47,28. A soma dos dois tem que dar 100%. Tá bom? Vamos lá. É possível dar um espaço entre uma aula e outra para que a gente possa assistir de novo? O Jairo, ele perguntou isso. Vamos lá, tá? É possível, eu não tenho nenhum problema. O que a gente faz nesse caso, e é uma coisa que eu sempre falo, às vezes precisa de um pouquinho de tempo para reassistir. Eu vou fazer uma votação, a gente vota e vê se a gente quer a aula amanhã ou se a gente pode fazer a aula na quarta-feira. Para mim não muda nada, é só uma votação. Quem ganhar na votação do Telegram, a aula segue. Professor, direito de vender put, eu recebo ou eu pago pelo direito de vender? Verônica, cuidado, tá? Você sempre paga pelo direito. Você sempre paga pelo direito e recebe pelo dever. Você está comprando um direito de vender, então você paga por ele. Tá? Luciano, sim, é assunto da próxima, de aulas futuras, tá? Eu explico depois. Tá? Agora, gente, pra gente continuar, tá? A gente ainda tem um tempinho, apesar de, né? Mas a gente ainda tem um tempinho, porque eu falei que a gente não ia perder por causa daquele probleminha que a gente teve no começo, que inclusive, né? Passou o probleminha. A gente tem que analisar uma coisa muito importante. Tá? A gente viu aqui que a compra da call e a compra da put são estratégias, então. Se eu acho que o papel vai subir, eu posso comprar uma call. Se eu acho que o papel vai cair, eu posso comprar uma put. Analisei o papel, analisei o risco que eu quero correr, eu escolho a minha call e a minha put de acordo com in the money, at the money e out of the money. Até aí, beleza.